Olá, pessoal! Meu nome é Jennifer e esses são a Beatriz, o José e a Laura. Somos alunos do programa de pós-graduação de Ciência Animal e Pastagem da Exalc USP. Esse é mais um vídeo da série de vídeos da disciplina de Genética Quantitativa, oferecida e ministrada pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia. Nesse vídeo, vamos falar sobre o conceito de herdabilidade e sua importância para os melhoristas e como ela é relacionada com a equação do melhorista, no contexto de genética e melhoramento animal. O fenótipo de um indivíduo é aquilo que conseguimos observar. É o resultado de um conjunto de componentes, sendo eles genéticos e ambientais. Esses componentes deram origem à equação que conhecemos, onde o fenótipo é igual ao genótipo e os efeitos A ambientais. herdabilidade é uma proporção da variância fenotípica entre indivíduos de uma população devido aos efeitos que são genéticos, ou seja, que estão relacionados com a variância genética. Também podemos definir como a diferença da fração fenotípica existente entre os pais, que é de natureza genética e que será transmitida aos filhos. Portanto, consiste na estimação da perspectiva genética existente em um fenótipo de uma característica. Herdabilidade não é um conceito fixo, é uma relação entre variâncias. Portanto, pode variar de acordo com o plantel, característica, espécies ou mesmo plantel em diferentes condições ambientais. Podemos dividi-la em herdabilidade no sentido amplo e no sentido restrito. A diferença entre elas é a seguinte: no sentido amplo, a proporção da variância fenotípica é devida à proporção da variância de todo o genótipo, o que compreende a soma dos efeitos aditivos, dos desvios de dominância e dos efeitos epistáticos. Ela é muito utilizada no melhoramento genético de plantas, onde se pode realizar a propagação vegetativa e gerar clones. Os clones serão geneticamente idênticos, portanto, as características genéticas a serem propagadas serão idênticas. A herdabilidade no sentido restrito é uma proporção da variância fenotípica devido à variância genética, apenas da parte aditiva. Deste modo, o melhorista deseja descobrir qual a influência da proporção do fenótipo devido a características quantitativas, ou seja, de efeito aditivo. Os valores de herdabilidade variam de 0 a 1. A classificação das herdabilidades podem variar de acordo com cada autor, porém costuma-se utilizar a seguinte classificação. Uma característica de baixa herdabilidade é aquela cujo valor é até 0,10 ou 10%, o que significa que a variância fenotípica total é predominante em relação à variância aditiva, ou seja, a ação genética aditiva na expressão do fenótipo daquela característica é baixa. Consequentemente, essa característica vai ter uma forte influência ambiental e um baixo componente genético transmissível. Se tivermos uma característica cujo valor de herdabilidade é entre 0,10 e 0,30, o meio ambiente influencia menos do que em uma característica de baixa herdabilidade, mas ainda assim possui um valor significativo de influência. As características de valor de herdabilidade mais altos são utilizadas para o processo de seleção, que são as características acima de 0,30. Portanto, a maior ação da genética aditiva e a ação ambiental possuem uma importância um pouco menor. Quando existe uma alta herdabilidade, significa que a maior parte da variação observada em uma população estudada é causada pela variação de seus genótipos, ou seja, nesta população, o fenótipo de um indivíduo pode ser um bom preditor do seu genótipo. Dependendo da natureza da característica, a herdabilidade pode ser mais alta ou mais baixa. Por exemplo, em características qualitativas, as herdabilidades costumam ser altas e sofrer uma influência menor do ambiente, enquanto que características quantitativas podem ter herdabilidades mais baixas e possuir uma maior variação de uma população para outra, pois sofrem mais influência do ambiente. Agora vamos ver sobre a equação do melhorista. Equação inicialmente proposta por Lange em 1943. Lange é considerado o pai do melhoramento animal, visto que a equação foi e é bastante empregada para o melhoramento genético de espécies de interesse zootécnico.
A partir desse gráfico, podemos observar melhor sobre a equação do melhorista. Sobre o eixo X, temos uma população. Sobre o eixo Y, temos outra população. M simboliza a média da população original. MS e M1 simbolizam a média da população selecionada. A diferença entre a média da população selecionada e a média da população original vai depender do ângulo da reta, ou seja, da herdabilidade. Podemos observar que ocorre a formação de um triângulo. A tangente do ângulo formado é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, G sobre S. G simboliza o ganho genético, ou também pode ser denominado ΔΜ, e indica a diferença entre M1 e M. O S é denominado como diferencial de seleção. Indica, então, a diferença entre a média da população selecionada e a média da população original. A diferença, então, entre MS e M. A tangente do ângulo do triângulo formado é o beta, ou coeficiente angular. Ou seja, podemos dizer que a herdabilidade em termos genéticos é igual o ΔΜ, ou ganho genético, sobre o diferencial de seleção. Ou também podemos dizer que o ΔΜ é igual a herdabilidade vezes a intensidade de seleção. A partir disso, podemos, considerando que I é igual à intensidade de seleção sobre a variância fenotípica, podemos chegar, a partir da decomposição das equações, que R é igual a variância genética vezes intensidade de seleção vezes R, acurácia. Então, chegamos na fórmula ou equação proposta por Lange, onde ele, através de seus estudos, inseriu o componente de intervalo entre gerações. Então, R simboliza a resposta à seleção, ou seja, a resposta da seleção empregada para uma determinada população ou para um determinado indivíduo. A variância genética, a variabilidade genética, indica que é necessário para ocorrer um melhoramento em uma determinada característica, é necessário haver variabilidade genética para alcançar um ganho genético através da seleção. A intensidade de seleção indica a proporção de indivíduos selecionados na população para a reprodução, para, então, formação da próxima geração. E R, ou acurácia, indica a confiabilidade de quanto está sendo observado, ou seja, o fenótipo é devido ao valor genético verdadeiro do indivíduo. E o intervalo entre gerações indica o intervalo entre duas gerações formadas. Os 4 componentes da equação do melhorista pode ser alterada pelo melhorista, sendo que para alcançar uma melhor resposta à seleção, para se elevar a resposta à seleção, é necessário aumentar a variância genética, aumentar a intensidade de seleção e aumentar a acurácia da característica. E também é necessário ter uma redução do intervalo de geração. Em especial, no caso do melhoramento genético de animais, esse último componente, ou seja, o intervalo entre gerações, é um pouco mais difícil de ser alterado
em comparação com o melhoramento genético de plantas. Vale também ressaltar que o componente L, ou intervalo entre gerações, é inversamente proporcional com R, resposta à seleção, visto que, quando se eleva o valor de L, ou intervalo de geração, se reduz a resposta de seleção. O contrário também é verdadeiro. Quando se reduz o intervalo de geração, se eleva a resposta de seleção. Agora nós vamos demonstrar de uma forma bem simples como que a gente pode aplicar essa fórmula no melhoramento genético animal. Por exemplo, um plantel de suínos possui uma média de peso, aos 5 meses de idade, igual a 90 quilos. Neste mesmo plantel, foi selecionado um grupo de animais com média de 95 quilos nessa mesma idade. Admitindo-se que a herdabilidade para essa característica de peso seja igual a 0,45, a gente quer saber qual o progresso genético ou ganho genético esperado em uma geração de seleção e qual é a média da população descendente. Bom, conforme observamos anteriormente, a fórmula do melhorista ela pode ser escrita de diversas formas. Isso vai depender de quais informações a gente tem em mãos. Nesse caso, em específico, temos o coeficiente de herdabilidade e nós podemos calcular o diferencial de seleção, ou S. O diferencial de seleção ele é dado pela diferença entre a média dos indivíduos selecionados pela média da população. Então, nesse caso, o valor de S vai ser igual a 5 quilos. Para a gente obter o ganho genético, basta multiplicar o diferencial de seleção, 5, pelo coeficiente de herdabilidade que nos foi dado, conforme foi observado anteriormente. O coeficiente de herdabilidade dado foi de 0,45, portanto, o ganho genético será de 2,25 quilos. A média da população descendente é dada pela soma da média da população, que nesse caso é 90, com o valor do ganho genético. Portanto, ela será de 92,25 quilos. Nós agradecemos pela atenção e qualquer dúvida ficamos à disposição. Obrigada!